Bom dia. Bolsonaro perdeu a eleição. Acho que a derrota mais importante de todas, evidentemente. Isso porque, para quem tem um perfil populista, para quem lida com as massas da maneira como o Bolsonaro lida, a partir da mentira, a partir da crença, esse é o elemento definidor da vida desses caras, evidentemente pela consequência de tirá-lo do poder. Quando ele perde a eleição, ele perde os procuradores amigos, ele perde o apoio institucional de determinados pedaços de Estado, vide a Procuradoria da República, que sempre passou a mão por cima de Bolsonaro. Bolsonaro é derrotado quando tenta o golpe e não consegue, no 8 de janeiro. Mas o germe do golpismo, as Forças Armadas, aquele pedaço, aquela fatia golpista das Forças Armadas, renasce com Bolsonaro. Ele passa o mandato inteiro trabalhando isso. Mas quando o golpe é frustrado, a perda é grande, mas um pedaço das Forças Armadas seguem contaminadas pelo Bolsonaro. E agora, Bolsonaro perde na Justiça Eleitoral. Notem, a institucionalidade que foi atacada o tempo inteiro foi perdida pelas eleições. O golpe que ele quis o tempo inteiro, ele perdeu no 8 de janeiro. E os tribunais que ele sempre atacou infligiam uma derrota extraordinária a Bolsonaro com a inelegibilidade, ou seja, mantendo-o afastado do voto. Mas a mácula que Bolsonaro colocou sobre os tribunais, sobre o Poder Judiciário, esta ainda continua. Então, o Bolsonaro está inelegível, mas muita calma nessa hora. O bolsonarismo segue firme. Os postulados do bolsonarismo seguem firme. Eles têm dificuldade de se articular, de constituírem pautas. Vejam ontem, por exemplo, aquele senador dito líder da oposição, Roberto Marinho, que foi ministro do Bolsonaro, ao se solidarizar com o patrão, trouxe de novo a pauta de costumes, família. O Weingarten trouxe o Bolsonaro com uma fotografia esfaqueado. Ou seja, o bolsonarismo, ele segue aí e vai tentar, de alguma maneira, se manter. A direita ainda está meio zonza. Faz tempo que vem zonza. Porque o bolsonarismo se encarregou de dizimar com a direita brasileira. Quem perdeu para a extrema-direita foi a direita. O PT está aí, a esquerda está aí. Com uma aliança ampla, governando o Brasil. E a direita liberal, por onde anda? Então, faço esta conversa para mostrar que aquilo que encheu de felicidade o Brasil, o mundo, que foi a inelegibilidade do Bolsonaro, não pode significar a baixa da guarda, ao contrário. Neste primeiro momento, essa é a minha convicção. Bolsonaro, ele pessoalmente continua forte, mas não tem dúvida que vai se esfacelar, porque esse cara é um bronco, esperto, mas é um imbecil.
não tem capacidade para liderar ninguém. Articular politicamente. Ou ele vive de Estado, como fez a sua família, como fez a sua vida. Há 40 anos vivem de política, vivem de aparato de Estado. Isso deixou de existir. Então, eu penso que com o tempo, Bolsonaro vai definhando. Mas o bolsonarismo não. A extrema-direita brasileira, Mussolini uma vez disse que ele não inventou o fascismo. Mussolini falou que o fascismo ele retirou de dentro dos italianos. Lá na década de 20 do século passado. Mesma coisa Bolsonaro, não inventou a extrema-direita. Existe uma extrema-direita encruada numa porção muito forte de brasileiros, com todas as suas consequências. Basta ver o integralismo que vicejou no Brasil. Basta ver a TFP, que antecedeu e organizou e sustentou o golpe militar de 64, etc. Basta ver os jornais e perceber que determinadas camadas empresariais se lamentam profundamente pela derrota de Bolsonaro no Tribunal Superior Eleitoral. Moral da história, a democracia é uma luta constante, diária. O bolsonarismo está aí. O bolsonarismo está numa camada potente de brasileiros. E ele não vai embora. Portanto, ou a sociedade brasileira, que não tolera esse tipo de postura misógina, racista, preconceituosa, supremacista, violenta, ou a sociedade se organiza, ou logo ali eles voltam, com outros nomes. Eles têm outros nomes. Tá bem, Bolsonaro tem mais 15 ações para responder só no TSE. Tem as joias, tem a falsificação dos cartões de vacina e mais um caminhão de outras medidas que estão tramitando na justiça. Mas as derrotas de Bolsonaro, acreditem, não são suficientes para derrotar o bolsonarismo. Deem uma olhada para cima, para os Estados Unidos, e vejam, por exemplo, o que eles estão enfrentando com as decisões da Suprema Corte Americana, que anteontem decidiu que as universidades não podem usar critérios inclusivos de raça e decidiu também que as pessoas podem se recusar a prestar serviços à comunidade LGBT. A Suprema Corte Americana fez isso. Já havia decidido lá atrás sobre a questão do aborto. Vejam, esse negócio do bolsonarismo, esse negócio da extrema-direita, não é uma fanfarra. Não é um festival de grosserias. Não. É uma compreensão de mundo e é uma pretensão de transformar o mundo deles, um mundo que não tolera aqueles que pensam diferente deles. Pensemos, a derrota de Bolsonaro no TSE foi muito importante, sem dúvida. Mas que ela seja só a primeira. A sociedade precisa estar atenta. A institucionalidade precisa estar atenta. Muita água ainda vem pela frente. Bom fim de semana.